O cérebro humano é uma das máquinas mais potentes e perfeitas da natureza. Mas pode ser enganado facilmente. Ilusões, golpes e truques mudaram para sempre o curso da história. Essas sugestões fazem parte da nossa vida cotidiana e da história da humanidade. Sugestões. A ciência do engano. Uma das estratégias mais poderosas para enganar é levar em conta o olhar do espectador. Quando nos focamos em um determinado ponto, ficamos cegos em relação a tudo que ocorre fora desse lugar. O ilusionista Yanzi buscará, por meio de um simples truque, provar a importância do ponto de vista na hora de enganar. Para fazer isso, ele procurou pessoas comuns para fazer parte do seu experimento. Por favor, sopre. Olha, só tem moeda aqui. Pode pegar, por favor? O jogo que ele faz com as moedas serve para assumir uma posição dominante e ganhar a atenção e credibilidade das pessoas com as quais ele faz o truque. Depois que conseguir isso, estará na hora de ir para o segundo truque, que é o verdadeiro motivo deste experimento. Pega uma carta qualquer, a que preferir. E para que essa carta seja única, você vai assinar do lado do número, tá bom? Deste lado, bem grande, deste lado. Isso, olha, agora nós vamos colocar esta carta aqui no meio do baralho. Agora sim, é claro que a sua carta não é de cima. Mas olha o que eu preciso fazer para vir para cá. É o número da sua carta, o 8 de paus. Vou repetir. Estão vendo? Sim. Mais ou menos no meio. Eu não vou terminar de empurrar, eu vou pedir para você mesma terminar de fazer isso, tá bom? Você vai empurrar para dentro. Coloca bem para dentro. Isso. A realidade costuma mudar de acordo com a perspectiva de onde ela é vista. Este fenômeno, que parece tão óbvio, conseguiu mudar o curso da história milhares de vezes. Aqui? Ah, não, eu já sei onde está, olha. Na mente de Deus. Ah, não, eu não acredito! É a sua carta? É a minha. O ilusionista realiza o truque com várias pessoas para demonstrar que todos podemos ser sugestionáveis. Olha aqui, tá vendo? Dá uma olhada nesse baralho. É um baralho comum, né? As sugestões são basicamente o ato de convencer alguém que algo é ou não é. E o cérebro faz a gente cair em armadilhas e não deixa a gente sair. Uma vez que estamos sugestionados, fica difícil sair dessa sugestão. Coloca a carta bem pra dentro, por favor. O cérebro só pode manter o foco em uma quantidade limitada de estímulos ao mesmo tempo. E é por isso que, se você focar em quem está falando, você não presta tanta atenção no que está ao fundo, a não ser que ocorra algo muito chamativo. A sugestão, naturalmente, é a ideia de querer fazer algo. E essa coisa pode ter um componente que seja objetivo ou que seja subjetivo. Diante dessas circunstâncias, todos somos sugestionáveis. Muito bem. O que aconteceu? Não é possível. No meio. Olha, a sua carta não é de cima, né? Não. O que eu vou fazer é pegar um pouco do seu DNA e colocar aqui. Agora eu quero que empurre bem a carta para dentro e eu vou pegar mais um pouco do seu DNA e eu vou colocar aqui. Acho que o seu DNA foi um pouco mais além, amigo. Onde está a carta? Eu acho que ela tá aí. Obrigado e até mais. Ao longo da história, os fatos foram modificados muitas vezes graças à mudança no jeito de olhar, porque não se via o que estava na sua frente. Durante a Primeira Guerra Mundial, colocaram em prática muitas destas estratégias. No dia 4 de agosto de 1915, o exército francês inaugurou o Departamento de Camuflagem.
O Departamento de Camuflagem surgiu na Primeira Guerra Mundial como parte das inovações tecnológicas que acontecem num conflito bélico. Os exércitos precisavam encontrar uma maneira do plano aéreo não ser visto pelo inimigo. Um batalhão foi formado que, em vez de soldados, era composto por decoradores de teatro, escultores, carpinteiros, serralheiros e mecânicos. Nesse momento, os artistas tiveram um papel fundamental, e em particular os cubistas. O departamento de camuflagem francês reuniu até 3.000 artistas. O objetivo deles era distrair, esconder e frustrar o inimigo. Eles conseguiram gerar percepções falsas que confundiam os soldados dos impérios centrais que acabavam bombardeando o lugar equivocado. Existem vários exemplos de como o Departamento de Camuflagem atuou na guerra. Foram eles que recriaram uma falsa Paris, mas só a iluminação noturna. Enquanto Paris estava apagada, somente esta cidade falsa se acendia. Portanto, eles podiam despistar o inimigo a vários quilômetros do verdadeiro objetivo. Como essas percepções funcionavam no cérebro dos soldados inimigos? A sensação se refere ao processo pelo qual um estímulo é recebido no sistema nervoso. A percepção é a explicação ou a interpretação desse estímulo. Por exemplo, podemos ter a sensação de ver manchas brancas sobre um fundo celeste e isso é percebido como um céu com nuvens. O caso do mágico, assim como o da camuflagem, são exemplos claros de como o engano funciona na percepção. A percepção depende tanto dos estímulos exteriores que se formam no cérebro, que ele inclusive varia de homem para mulher. O cérebro tem sexo. O cérebro é diferente no homem e na mulher. O cérebro de um homem pesa 1,350 kg. E o cérebro da mulher pesa 1,250 kg. A conexão é diferente. A conexão e o tamanho de certas estruturas é diferente entre o cérebro do homem e da mulher. O cérebro do homem e o da mulher funcionam de maneira distinta, e isto pode ser comprovado na maneira como eles veem o espaço. Nesta corrida, veremos como os homens e as mulheres se comportam na percepção do espaço, na exatidão do olhar e na amplitude visual. Começamos com uma corrida de bicicleta. Se colocamos curvas e contracurvas na pista, os homens não diminuem a velocidade nem nas curvas fechadas. Eles têm um maior domínio e se situam melhor no espaço-tempo. Já as mulheres freiam nos ângulos fechados e custam percorrer o circuito, porque elas andam mais devagar. No entanto, elas são melhores em entender e se lembrar, depois de olhar algo. Muito mais informações que têm a ver com a vida em sociedade. Vamos observar este grupo de pessoas por alguns segundos. O objetivo é memorizar a maior quantidade de detalhes possível. Quantos usavam camiseta? 4. Quantas bolas havia? 1. Quantos brincavam na areia? 3. Agora vamos ver nossos participantes. Quantas mulheres tinham? Quantos homens tinham? Qual era a cor menos usada? É isso aí, vai lá! Determinamos que as mulheres conseguiram guardar mais informações e serem mais precisas em suas respostas sobre os detalhes. O hipocampo, que é a estrutura com a qual se memoriza e com a qual se aprende, é quase 25% maior no cérebro das mulheres. Isso explica porque elas se lembram de datas, associam rostos, têm uma conexão de eventos
que ao longo da história mostram que é diferente. No caso dos homens, nós temos o hipotálamo e a amígdala cerebelosa maiores, por isso somos rápidos para responder, mas também mais violentos. Os papéis sociais também diferenciam o jeito de olhar. Historicamente, enquanto o homem era o caçador e precisava de exatidão para pegar suas presas, as mulheres faziam colheita e cuidavam da família. E para isso, precisavam observar todo o ambiente de maneira completa e detalhada. Se existe algum verdadeiro especialista em iludir nossos olhares, com certeza são os mágicos e os golpistas. Eles são especialistas em manipular nossa mente. Os golpes sempre acontecem quando focamos em somente um aspecto da realidade. Neste caso, a ambição. Milhares de pessoas são enganadas todos os dias nas grandes cidades. Um dos golpes mais comuns funciona assim. Um homem para uma pessoa e explica que acabou de ganhar na loteria, mas que precisa voltar para sua cidade urgente e que não pode esperar a agência abrir para recolher o prêmio. Ele oferece ficar com o bilhete se puder ficar com um pouco do prêmio. Outra pessoa entra na conversa e ambos explicam a situação. Ela, vendo o negócio, se oferece para comprar. A vítima melhora a oferta e dá tudo o que tem. O ganhador da loteria aceita e vai embora. Agora, tudo o que precisa é esperar que o local abra para fazer o negócio do ano. Quando a agência abre, a vítima descobre que o bilhete é falso. A oportunidade da sua vida foi embora e levou seu dinheiro e seu relógio. O que aconteceu? A mulher participou do golpe para aumentar a cobiça da vítima e ela aumentar sua oferta. Eles já se conheciam. Haviam preparado tudo antes. Um bom exemplo de como funciona a confusão entre percepção e sensação é o jogo visual da rotação parada. Quantas vezes este avião para enquanto realiza o giro? Sugestões: a ciência do engano. Quantas vezes este avião para enquanto realiza o giro? O objeto nunca ficou parado. Quando se sobrepõe à paisagem balançando, ele dá a sensação de estar parado, mas seu giro é constante. Por que este fenômeno ocorre? Quando as imagens são sobrepostas, tendemos a congelar o movimento, alterando a percepção do avião. Um dos aspectos que mais podem confundir nosso cérebro na hora de ser sugestionado é a diferença entre a forma e o conteúdo. Qual é o mais importante? Qual determina as características do objeto? Podemos distorcer a percepção de forma e conteúdo através da manipulação dos sentidos? Nós conhecemos os 5 sentidos tradicionais: a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição, pensando que atuam separadamente, mas eles nunca atuam. Geralmente, todos os sentidos vêm juntos. No cérebro, eles se mesclam. Extraímos diferentes elementos, diferentes saliências de um mesmo estímulo, um mesmo objeto. Se vemos alguma coisa que parece espinhosa, mesmo que não seja, vamos nos sugestionar a pensar que é. Por quê? Por causa deste fenômeno chamado sinestesia, que é como se o cérebro juntasse os sentidos numa coqueteleira e às vezes os confunde. Acreditamos que o ser humano realiza decisões racionais o tempo todo. Mas estamos a ponto de demonstrar a verdade.
Estes 2 carrinhos de comida vendem produtos elaborados com a mesma qualidade e cuidado. Mas só um está conseguindo vender o que oferece. A grande diferença é que, enquanto o Eat Truck vende comida com muita gordura e proteína, o Gringo oferece saladas e comidas saudáveis. Será que vamos conseguir convencer os clientes a mudar de opção? Para isso, um especialista de marketing e sua equipe vão trabalhar para melhorar o carrinho de comida de coisas saudáveis. Eles vão conseguir? Depois de realizar a primeira análise, chegou o momento de começar a intervenção. O especialista detectou vários pontos que ele vai tentar melhorar. Depois de analisar a situação, o especialista começa a trabalhar. Ele vai procurar mostrar a comida e as ofertas que o carrinho de comida saudável oferece, e uma moça irá apresentar os pratos aos possíveis clientes. O objetivo é que a proposta comece a ser notada pela visão dos clientes e que eles associem a figura da moça com os alimentos saudáveis. Todos os nossos produtos são orgânicos. Tendo apresentado a comida de uma maneira diferente, buscando mostrar uma apresentação diferente e a predisposição dos clientes que atendem, a mudança no consumo começa gradualmente. No geral, o comportamento do consumidor é focado nas emoções e na percepção. No final, vimos que o Gringo aumentou suas vendas de forma importante e teve uma aceitação bem maior entre os consumidores. A percepção da realidade determina como vemos o mundo. Essa percepção é fundada nos mecanismos inconscientes, muitas vezes relacionados aos elementos do passado da nossa espécie. Essa realidade que nos chega pelos sentidos é finalizada no córtex cerebral, que é onde essa percepção da realidade se organiza. A aparência é tão importante que chegou a modificar o destino de muitos povos. Jack Kennedy foi um ícone de sua época e marcou tendência não só na moda. O quanto sua imagem não ajudou nas mudanças sociais da sua época. John Fitzgerald Kennedy assumiu em 1961 e Jacqueline Bouvier, mais conhecida como Jackie Kennedy, se tornou a primeira-dama mais jovem da história dos Estados Unidos, com apenas 31 anos. Ela promoveu a cultura e as artes. Ela gostava de se vestir com roupas de estilistas franceses, o que alguns estilistas americanos consideraram um símbolo de deslealdade. Seu estilo de se vestir foi uma metáfora visual muito forte, com a qual queria refletir a administração Kennedy. Jovem, liberal, enérgica, próxima do povo e confortável em seu papel. A sedução das formas e da moda é capaz de sugestionar a mente até impor atitudes que nem sempre parecem racionais. Um experimento vai nos permitir estabelecer até onde podemos chegar seguindo os ditados da forma e da moda. Qual a importância do contexto no momento de sugestionar? Este jovem vai tentar conquistar as mulheres na rua, e assim como muitos homens, ele vai confiar no seu carro. Primeiro, ele vai utilizar um carro velho e pequeno. Bom, vamos lá. Oi? E aí, como é que você tá? Oi?
Tchau. Tchau. Oi, tudo bem? Oi, eu posso te fazer uma pergunta? Não, obrigada. Talvez esteja na hora de tentar uma técnica um pouco mais radical. Uma mudança na forma vai conseguir modificar a percepção do conteúdo? Oi? Oi? Desculpa, tudo bem com você? Tá tudo bem? Eu tô bem. Você é daqui? Não. Tem algum posto de gasolina aqui perto, por aqui? E como é que você se chama? Fiorella. Prazer, Javier. Oi, prazer, Javier. O mesmo homem, utilizando técnicas similares, conseguiu resultados bem diferentes. Ele foi agradável e muito educado, então eu acabei conversando. Me passa o seu telefone. Bom. Para um outro dia. Tá, tudo bem. Deixa eu anotar aqui. É Carmen. É evidente que a forma alterou o conteúdo. Como diferenciar o que é realidade daquilo que percebemos? Os estudos que fazemos hoje, com ressonância magnética e com tomografias, nos mostram que certos grupos neuronais são ativados e são familiarizados com certos algoritmos que temos como memórias específicas. Então, a resposta para essa pergunta específica é que a realidade é construída no nosso cérebro de acordo com o que aprendemos. Estes dois amigos se chamam Kiki e Buba. Qual é qual? Desde que este jogo foi criado em 1929, mas desenvolvido de maneira mais objetiva por Ramachandran, os que foram perguntados concordaram que o da esquerda é o Kiki e o da direita é o Buba. Este resultado universal demonstra que podemos mesclar os sentidos, o que é chamado de senestesia. Neste caso, estamos mesclando um som com uma forma. A sugestão é sempre uma maneira de enganar o cérebro. E uma das ferramentas básicas para conseguir isso é ganhando a confiança do outro. Nós aprendemos a ter medo do desconhecido. Temos uma certa angústia diante do desconhecido. Então, o que fazemos? Criamos ferramentas para vencê-lo. E criamos uma confiança para nos afastar daquilo que não conhecemos. Um teste vai permitir medir até que ponto o cérebro é capaz de perceber uma mentira bem contada. Esta mulher vai fazer suas vítimas acreditarem que a conhecem, mesmo nunca tendo visto ela na vida. Dali? Hã? Oi, você é a Dalila? Sim. Tudo bem? Lembra de mim? Não. Como não? Da Escola Estrela Matutina. Ai. Ah, eu agora não lembrava lembrou. dela fisicamente, mas ela me deu umas informações e aí, bom... Sim. Sim, trabalhando muito. Foi estranho. Liana? Liana Poeta, como vai? Bem. Cielo? Cielo, é você? Ô, Liana, você não tá lembrando de mim? Depois de uma pesquisa e com a ajuda de alguns cúmplices, ela juntou informações da vida delas para usar e convencê-las de que se conhecem. Estudamos juntas. Ah, é? Claro! Mas então você mudou muito. É que, na verdade, eu tô bem mais magra. Nossa, Cielo, fazia muito tempo que eu não te vi, amiga. Ah, você não lembra? O primeiro objetivo era ser ouvida e fazê-las começarem a duvidar da própria memória. Uma amiga falou pra eu falar com você. Como vai o Miguel? O Miguel? Sim. Ele tá ótimo. Você tá igualzinha. Já instalada a dúvida, está na hora de passar para a segunda fase. Você não tá lembrando de mim? Ela já tinha conseguido que parasse para conversar e aos poucos pediu informações pessoais. Me passa seu telefone, aí eu te ligo um dia pra gente marcar de sair e conversar. Me passa seu Facebook, aí a gente conversa Sim, por lá. pode ser. Pode? Então espera aí. Pediu para adicionar nas redes sociais o número do telefone e até foi apresentada para Então um me amigo. passa seu telefone. Oi, prazer. Não. Não lembra de Com mim? apenas umas informações, ela conseguiu ganhar a confiança das pessoas. Ah, tá bom. Mas por que? Você não gosta mais de enfermagem? Convencidas de que a conhecem, sem mesmo nunca ter visto ela antes. Se você quiser, pode me passar seu telefone e aí pode Tá bom. passar no hospital que eu tô trabalhando. Tá, Você claro. quer?
Então me passa. Elas deram todas as informações que nunca daríamos para um desconhecido na rua. 304. 304. Quando você vir as fotos, você não vai acreditar. O que acontece quando descobrem a verdade? Eu achei o teste ótimo, porque é complicado isso. Conseguiram me enganar. Comecei a passar informações e achava mesmo que a conhecia. No começo eu desconfiei. Mas depois ela começou a falar tanta coisa sobre mim que eu resolvi dar as minhas informações para ela. Evidentemente, ela conseguiu que as vítimas não distinguissem a verdade de uma mentira bem contada. O cérebro tem que aprender para onde ir, para onde levar esse corpo que ele guia. E ele aprende isso com os erros. Esses erros vão construindo um universo que podemos dividir entre o que é confiável e o que não é. E isto também tem raízes evolutivas. Mas uma mentira bem contada não engana só pedestres distraídos. Os serviços de inteligência mais poderosos do planeta trabalham com diversos modos de engano. Muitas vezes, estas máquinas usadas pelo serviço secreto também são enganadas. O caso de Aldrich Ames foi um dos mais reveladores de toda a história. Este homem enganou por 10 anos o serviço de agentes secretos mais poderoso do mundo, a CIA. Aldrich Ames é conhecido como o maior espião infiltrado da história do serviço de inteligência norte-americano. Em 1969, ele começou sua carreira de espião recrutando agentes inimigos que vendiam informações para ele. Ao se dar conta do ótimo negócio que havia por trás dos agentes duplos, mudou de lado e começou a vender informações para a KGB, a agência secreta da União Soviética. Por cerca de 10 anos, Ames conseguiu realizar esse negócio, bom, vamos chamar assim, no qual ele vendia informações extremamente valiosas e toda a rede de espiões norte-americanos na União Soviética praticamente desapareceu. Ames revelou a identidade de quase todos os agentes da CIA que trabalhavam na União Soviética. Ele conseguiu enganar seus superiores utilizando as mesmas mentiras que havia desenvolvido para fazer seu trabalho. Este engano duplo foi o que permitiu que ele ficasse milionário ao vender os segredos. Em 1994, depois do fim da Guerra Fria, Ames foi considerado culpado de traição à pátria. E, para evitar de ser fuzilado, ele decidiu se declarar culpado e foi condenado à prisão perpétua. Ocultar e camuflar a verdade é sinônimo de poder. Mas como podemos manipular a mentira? Existem mecanismos para aperfeiçoá-las? A mentira não é um invento humano. A mentira existe na natureza. Tem animais que se camuflam, outros que fazem ruídos para parecer uma coisa que não são. E, de certa forma, isso é uma mentira. E, às vezes, o cérebro reconhece e, às vezes, nem tanto. Quando reconhece, umas áreas específicas do cérebro acendem, dando a ideia de contradição. E não só no cérebro, mas no corpo inteiro. Existem sinais da atividade cerebral durante uma mentira que podem ser medidos com um eletroencefalograma ou uma análise das imagens cerebrais. Se estamos nervosos porque estamos falando uma mentira ou porque estão falando uma para nós, todas essas respostas inconscientes vão mudar. São automáticas, ou seja, não controlamos elas. Esconder quem somos, fingir ser outra pessoa, são apenas algumas das estratégias possíveis para gerar confiança e sugestionar. A linguagem serve para camuflar aquilo que queremos esconder. Tente dizer as cores nas quais estão escritas estas palavras. Resposta no próximo bloco. Quantas cores você conseguiu falar sem errar? Todas? O mais provável é que não. Por mais que a gente tente reconhecer as cores, o cérebro sempre dará maior importância à linguagem. Em algumas ocasiões, a linguagem pode servir para confundir, apesar de ser evidente o que estamos observando. Um discurso com o vocabulário adequado faz com que as pessoas acreditem em qualquer realidade apresentada a elas, por mais ilógica ou fantástica que seja. Vamos tentar demonstrar como podemos enganar a mente graças à linguagem. Um grupo de pessoas foi convidado para que um suposto astrólogo fizesse um perfil de personalidade deles.
O objetivo será convencê-los de que a descrição entregada fala mesmo deles. Eu vou escrever uma carta sobre a personalidade de vocês muito precisa e eficaz. Então vou pedir algumas informações, a impressão digital, o local de nascimento, a data de nascimento e algum objeto que vocês tenham aí com vocês. O primeiro objetivo é que os participantes não duvidem da autoridade de quem está realizando o teste. Para isso, ele pediu todas essas informações que, na verdade, não vai utilizar. Quando crescemos, aprendemos a viver com uma coisa que os psicólogos chamam de princípio de autoridade. As coisas são verdade de acordo com quem fala. Em um momento são verdade porque seus pais falam, em outro porque são os professores que falam. E aprendemos a viver dessa maneira, para nos organizar. Às vezes, o princípio de autoridade é útil. Depois dos participantes escreverem suas informações e entregarem os objetos, o suposto astrólogo leva a informação para desenvolver os perfis. Será que ele vai descrever a personalidade de cada um somente com estas informações? Só nos resta esperar as reações para saber se as pessoas se reconhecem nos textos entregues a elas. Assim que começam a ler, eles se surpreendem com o conteúdo das cartas. Você conserva essas marcas da rejeição que sofreu quando era muito jovem, mas isso não te impediu de seguir adiante. Você não sabe muito bem como se mostrar aberta aos outros. Tem necessidade de que outras pessoas te apreciem e admirem? Nossa, eu sou assim. Acertou bastante. Realmente me impressionou. E tem algumas coisas que estão totalmente certas. Me identifiquei em 95%. Bom, eu acho que essa carta mostra uns 80%, talvez um pouco mais da minha personalidade. Me impressionei que com tão pouca informação ele soubesse tanto. Olha, tem que ser bruxo pra acertar isso, sei lá. Os participantes ficaram surpresos. A grande maioria reconheceu no texto momentos específicos. Está na hora de contar a verdade para eles. O suposto astrólogo mistura os textos e decide ler um aleatoriamente. Ele pede que o dono do texto avise quando o reconhecer. Você conserva essas marcas da rejeição que sofreu quando era jovem. O texto sempre foi o mesmo para todos. Vocês perceberam que é a mesma carta? Sim. Bom, isso foi um experimento. Por que eles se identificaram da mesma maneira? Na ciência, o princípio de autoridade não vale. As coisas não são verdade porque um prêmio Nobel disse, ou porque alguém com jaleco e óculos grossos, anotando uns números que não dão para ler nem num livrinho, falou. Na ciência, as coisas são verdade porque são demonstradas. E aí nos afastamos muito deste princípio de autoridade com o qual fomos completamente educados a vida toda. Eu me senti meio perdida. Não esperava isso. Realmente não esperava. Eu me surpreendi porque uma parte de mim queria que aquilo fosse verdade. Eu achei que fosse verdade ele ter acertado tantas coisas. Eu me senti estranha porque era... Como ler coisas que sim, sei lá, eu já sei, mas eu não sei porquê. Eu acho que eu me sugestionei. Forer determinou que para este efeito funcionar, era necessário que a autoridade de quem fosse guiar o estudo não fosse questionada e que, paralelamente, o texto tivesse uma descrição importante com uma diferença marcada entre traços positivos e negativos. O texto original foi um recorte de diferentes horóscopos de jornais, com algumas afirmações vagas sobre a personalidade. Eu também não esperava que isso fosse, sabe, um experimento. Eu acho que eu sou um pouco ingênua às vezes, né? Caímos. As ordens são processadas no cérebro. Assim como toda unidade de informação, os sinais chegam através dos sentidos e são transformados em impulsos elétricos nos neurônios. Como a informação é pré-processada, existem filtros que determinam a importância dos sinais de maneira a caracterizá-los com uma hierarquia de manobras depois. Observe. Qual a diferença de inclinação entre os dois edifícios? Sugestões. A ciência do engano. Qual a diferença de inclinação entre estes dois edifícios? Com certeza você falou que o da direita está mais inclinado, mas observe. As duas imagens são idênticas, mas a da direita parece estar mais inclinada. Isso se deve às perspectivas de ambas, que geram esta ilusão visual.
Nosso cérebro nos faz ver as duas linhas paralelas, tratando os dois edifícios como se fossem parte da mesma cena. É por isso que vemos uma inclinação mais marcada na imagem da direita. O poder das sugestões alcança âmbitos inimagináveis. E isso é o que esteve por trás de um dos fatos mais incríveis de todos os tempos. No início dos anos de 1900, o golpe mais incrível da história da arte foi aplicado. Uma só pessoa criou o plano perfeito: roubar o quadro mais famoso e cobiçado do planeta e vendê-lo. Mas melhor começarmos do começo. No dia 23 de agosto de 1911, o mundo ficou sabendo de uma notícia incrível. A Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo, havia sido roubado do Louvre. A notícia surpreendeu todo mundo, principalmente os colecionadores de arte, como este, que sonhavam com a obra. Você abre, convida para tomar um café e faz ela se sentir em casa. O ávido comprador se encontrou com Eduardo de Valfierno, um marquês francês que dizia ter o original roubado. Na verdade, ele era um golpista argentino que se passava por marquês. Valfierno garantia estar com o quadro e que o venderia por uns milhões de dólares. Segundo ele, o roubo havia sido ideia sua, e um empregado do Louvre, chamado Perugia, o colocou em prática. Os homens chegaram num acordo, e Valfierno prometeu entregar o quadro. O milionário passava o dia todo encantado com a maravilhosa obra de arte, que ele tratava como se fosse uma mulher amada. Mas, numa manhã, os jornais trouxeram a pior das notícias. Eles anunciavam na capa que a Mona Lisa havia sido encontrada e devolvida ao Louvre. Mas como sua cópia podia ser falsa se ele havia comprado poucos dias depois do roubo? Como isso aconteceu? Vamos voltar. Valfierno havia conhecido um falsificador de arte chamado Yves Chaudron. E daí surgiu o grande plano: roubar a Mona Lisa sem precisar se envolver no delito. Ele não precisava do original para poder vender o quadro a milionários ingênuos dispostos a pagar fortunas pelo suposto quadro. Valfierno venderia uma cópia exata da Mona Lisa, mas antes precisava fazer com que esta não estivesse mais no Louvre, ou seu plano não seria possível. Além disso, devia fazer a cópia muito antes do roubo, ou os possíveis compradores iam querer autenticá-la. Desta maneira, se a cópia fosse boa e colocada à venda imediatamente depois do roubo, ninguém duvidaria que ela fosse a original. Além de ser um ótimo falsificador, Chaudron conhecia uma peça importante do plano.
Vincenzo Perugia tinha acesso ilimitado ao Louvre e Valfierno o convenceu a roubar o quadro. O italiano era um nacionalista e o falso conde explorou essa característica dele, convencendo-o de que o quadro mais famoso do mundo havia sido roubado por Napoleão quando ele passou pela Itália. E que se ele o roubasse, poderia devolver para sua pátria, o que o levou a sonhar com o reconhecimento. Na segunda-feira, 21 de agosto de 1911, Vincenzo Perugia despendurou o quadro mais famoso do mundo, que naquele momento não era tão vigiado, e levou para casa. Durante 2 anos, o quadro nunca saiu da casa de Perugia, onde a polícia o encontrou quando o italiano faltou do trabalho para que não comparassem suas impressões digitais às que haviam sido encontradas no vidro que protegia o retrato. Mas o golpe de Valfierno não foi afetado. Pelo contrário, ele não teve falhas. Chaudron havia feito 5 cópias do quadro. Valfierno havia vendido o quadro ao milionário que já conhecemos e a pelo menos mais 4 milionários. Mas estes, por terem cometido um crime, nunca puderam denunciá-lo. E o plano perfeito do argentino funcionou. Perugia então acabou preso por seu ato de patriotismo, já que o quadro havia sido vendido por Da Vinci ao rei Francisco da França. Ou seja, a obra jamais foi roubada. 5 milionários ficaram mais pobres e se sentindo enganados. E Valfierno saiu impune de um engano que jamais pôde ser provado. O homem acredita que é dono de tudo que pensa e faz. No entanto, ele é facilmente sugestionável. Podemos influenciar seu olhar e confundi-lo, e até fazê-lo acreditar em coisas que não existem. Inclusive, o comportamento dos outros pode fazer não diferenciarmos a mentira da verdade. O cérebro do ser humano é um órgão fantástico, só que às vezes ele se confunde. Continue conhecendo os pontos cegos da mente em Sugestões, a ciência do engano.